Olá, boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Obrigado por permitir a gente estarmos aí entrando em tuas casas através dessa ferramenta que o Senhor nos deu para estar louvando, bendizendo a Ele e glorificando ao nome dEle. Obrigado porque Deus ele é muito bom com nós, Ele é muito maravilhoso, o amor dEle é muito bom, muito maravilhoso e dura para sempre. E eu convido você a abrir a sua Bíblia então no Salmo 118, versículo 1, para ler junto comigo o Salmo 118, o versículo 1, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que Deus maravilhoso, é um Deus de graça e de amor. O que nós vamos fazer aqui agora é iniciar esse culto entregando a Ele esse culto que Ele nos convidou a entregá-lo. Porque tudo que vamos fazer aqui é por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então eu convido você a curvar a sua cabeça e orar junto comigo, entregando este culto a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, bendizer o teu santo nome, agradecer o Senhor, Pai, por essa graça, agradecer o Senhor por este amor, agradecer o Senhor pela tua grandeza, Pai, porque o Senhor é bom. Queremos, Pai, entregar este culto ao Senhor. Queremos entregar este culto, Pai, que chegue diante do seu altar, como um cheiro suave. E que nós possamos, em nome de Jesus, fazer com maior devoção e amor ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Recebe o nosso culto, Pai, e fala com os nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus e agradecer a Ele através dos louvores. Deus abençoe vocês. Amém, graça e paz, Mauá. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa noite é uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Você pode parar tudo que você está fazendo aí e vamos louvar ao Senhor, porque a cruz nos atraiu. É a cruz que nos liberta. É esse verdadeiro amor. A cruz era para ser para nós, mas Jesus, Ele tomou para si. Esse é um amor incondicional. Amém? Vamos louvar? Quebrantado? Eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Imerecida era essa cruz para nós e veio a graça de Deus. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, né, meus irmãos? Que delícia. E nesse momento nós vamos estar louvando também ao nosso Deus e Pai através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 12, dos versos 41 até o 44, que diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É tremendo essa palavra, porque ali o Senhor Jesus demonstrou aos seus discípulos o quão é importante quando nós contribuímos com alegria no nosso coração. Aquela viúva, ela não tinha grandes poderes, não tinha grandes bens, mas ela fez de coração. E é isso que nós devemos fazer. O Senhor tem nos sustentado de tal forma que seria até injusto que nós não fizéssemos isso. E em cumprimento à sua palavra, né? E como é bom poder contribuir na casa do Pai, em agradecimento por todo o sustento que Ele tem nos dado. Vamos orar em gratidão ao Senhor? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecer, Paizinho, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de ofertar na tua casa.
de trazer os nossos dízimos, de trazer as nossas ofertas. Pai, como é gratificante saber que nós temos um Pai que nos sustenta em todos os sentidos. Não permite que falte aquilo que é necessário para as nossas vidas. E como é bom também poder contribuir na Tua casa, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor esteja trazendo aos Teus filhos prosperidade a cada dia mais. Que eles possam prosperar. E que eles possam também entender o privilégio que é poder contribuir na Tua casa. Não permita faltar absolutamente na casa dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas financeiros, Pai, entra com providências. Que eles possam sentir a Tua doce presença, inclusive nessa situação. Que eles vejam o mover do Teu Santo Espírito na vida deles. Que eles possam sentir a Tua doce presença no cuidado e no zelo em suprir todas as suas necessidades. E que no momento breve, Pai, eles também possam estar aqui se alegrando conosco. Recebe, Paizinho, a nossa oração de agradecimento por esses Teus filhos que estão contribuindo. Desde já nós já Te agradecemos pelo cuidado presente, inclusive por aqueles que não estão tendo condições de contribuir. Te pedimos que aqueles que vão administrar esses valores também o façam no temor do Senhor. E nós te rendemos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome precioso do nosso amado e querido Mestre Jesus Cristo. Está aparecendo aí na sua tela, né, as contas da nossa igreja, e você também pode fazer a sua contribuição através do Pix, tá? Pode usar ali o Pix. O que nós pedimos para vocês, sempre que você fizer a sua contribuição, seja através de uma transferência bancária ou através do Pix, que você possa mandar para nós um e-mail ou mesmo entre em contato, né, com a Luciana, né, que aparece ali, né, através do e-mail, e tem o contato também, o telefone, e para poder determinar para onde vai o valor, né, que você está contribuindo. Tá? E isso vai ajudar muito nas finanças da nossa igreja, tá bom, meus amados? Então faça isso, faça com alegria no seu coração, tá bom? Porque Deus ama a quem dá com alegria. E vamos continuar louvando? Amém. Vamos lá? Amém. Nosso Deus, Ele é um Deus grande, Ele é maravilhoso. E Ele deixou a sua glória. Ele veio a este mundo. Não sei se você já parou para pensar que Ele deixou a glória dele. Ele se tornou um embrião, um bebê. E Ele veio a este mundo para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele é a luz do mundo. E por isso nós viemos aqui para adorar, para louvar esse Deus maravilhoso. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas,
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Senhor Jesus. Recebe nosso louvor, nossa adoração nessa noite, Pai. É para o Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos aqui nessa noite, seja para entronizar o Teu santo nome, Pai. Nós viemos nessa noite te louvar, te adorar, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Recebe, Senhor Jesus, e que os nossos corações, as nossas mentes possam estar abertas agora, Pai, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra venha ser impactante em nossos corações, Pai, nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que gostoso, né? Poder dizer que viemos para adorar a Deus, viemos para louvá-lo, viemos para estar diante dEle. Como bem disse o Márcio, viemos entregar a Ele um culto, né? Aqui não é a razão de eu vir ver o que os homens estão fazendo, mas eu vim ver o meu Deus, eu vim entregar a Ele um culto. É essa a razão de estarmos aqui. Amém, igreja? Nós somos a Conexão Primeira aqui em Mauá, e é muito gostoso poder estar sendo usado por Deus para que a glória dele se manifeste. E hoje eu gostaria de trazer um texto para vocês, igreja, falar um pouco a respeito de uma igreja sendo sal e sendo luz. Quando a gente fala uma igreja sendo sal e sendo luz, talvez a gente imagine esse prédio, essas 4 paredes. Mas eu queria que você saísse desse contexto de paredes e entrasse na ideia de eu. Eu sou a igreja. Cada um de nós somos uma igreja em movimento. Então, ser sal e ser luz é para mim. Não é para esse ambiente 4 paredes. Aqui é onde a gente se reúne como igreja, ou como igrejas,
né? E eu gostaria que você hoje estivesse com esse pensamento na sua cabeça. A igreja, eu, não o prédio onde nos reunimos. Porque Jesus Cristo, ele está falando, e eu vou usar aqui no livro de Mateus, o capítulo vai ser o capítulo 5, nós vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 16. Aqui Jesus está falando exatamente para a igreja, para cada um de seus discípulos. E hoje o Espírito Santo fala a cada um da igreja de Cristo, que sou eu e você. Amém? Vamos ler o texto que está então lá em Mateus, o capítulo é o capítulo 5, o versículo que nós vamos ler é o versículo 13 até o versículo 16. Tá bom? Abra aí então a sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo e vamos estar lendo o texto da palavra de Deus que diz assim. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim, iluminará a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Até aqui a gente vai ler. Vamos orar novamente? Deus e Pai, eu quero louvar a Ti, bendizer o Teu santo nome e pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, nos conduz, Senhor Espírito Santo, a entender e a interpretar, que os nossos corações estejam dispostos a ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o nosso tema hoje é a igreja do Senhor, né? A igreja sendo sal e luz no mundo. Então a igreja de Cristo, ela é o sal e a luz neste mundo. Quais são as responsabilidades aqui? Jesus deixa então de pronunciar, um pouco antes do que nós lemos, ele deixa de pronunciar as bênçãos, que está ali no versículo 11. Até o versículo 11 ele fala das bênçãos, dos bem-aventurados. E ele vem e passa então a comunicar a responsabilidade que nós lemos no versículo 13, que é, vocês são o sal, e no 14, vocês são a luz. Temos que ser sal e temos que ser luz. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. É necessário sermos diferentes. Não tem como você estar no mundo e dizer que você não tem diferença nele, que você não faz a diferença. Por isso que Jesus, logo após as bem-aventuranças, ele vem dizer qual é a situação que um discípulo de Cristo viverá. Por isso, então, ele vem e confirma que vocês são. Ele não está dizendo que você será ou que você pode vir a ser. Ele está dizendo, vocês são. Uma vez que você vive com as bem-aventuranças, você agora passa, então, a ter as suas responsabilidades. Amém? Então, as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus. Ele diz sobre os pobres, os que choram, os que são humildes, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de corações, os pacificadores e os perseguidos. E aqui ele fala que os perseguidos são por causa de servirem a ele, ou porque estão nele. Já o sal e a luz são uma metáfora que denota a sua influência para o bem no mundo. Então, quem vive com as bem-aventuranças, como eu disse aqui, como descreve no capítulo 5, ali do início até o versículo 11, Jesus está dizendo exatamente que a diferença nesse mundo, sendo sal e sendo a luz, vai compartilhar com o que nós encontramos nos versículos anteriores. Então, ser sal e ser luz. A igreja só é relevante quando totalmente diferente do mundo, pois a amizade da igreja com o mundo é uma grande tragédia. De novo, se a igreja vive em amizade com o mundo, isso será uma tragédia. E se você olhar lá, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, você vai ver que Tiago está dizendo assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então não tem como você ter uma amizade com o mundo.
Há momentos que você, estando muito com amizade no mundo, você acaba se queimando no mundo ou vivendo as práticas do mundo. Quando você vai lá no livro de Judas, que é o único capítulo que nós falamos semana passada dele, Judas vai falar exatamente sobre isso, que nós devemos resgatar sim os perdidos, mas tomando cuidado para não se queimar ou não se contaminar com eles. Lá, já em João, em 1 João 2,15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, 1 João 2,15. Ele está declarando que aquele que tem um amor pelo mundo, jamais amará o Pai. A gente se contamina quando está no mundo e tendo prazeres, porque o pecado, ele não é algo que nos machuca, mas ele é algo que nos dá prazer momentaneamente. Ele vai nos machucar lá na frente. Entendeu? Então, quando a gente entra nessa questão de amar mais o mundo do que a Deus, ou se dedicar ao mundo mais do que a Deus, a gente se contamina. E essa contaminação, ela tende a fazer você se afastar mais da face de Deus. Esse é o risco que acontece em você estar no mundo e não ter maturidade para pregar o evangelho de Deus ao mundo. Você se contamina com o mundo, você não é nem sal e nem luz, você não faz diferença. Muito provável, Jesus deve ter visto sua mãe conservando então a carne com sal e também iluminando a casa para que todos vissem. Por isso que Jesus usa essa metáfora. A Denise, quando estava ministrando aqui a minha esposa, ela falou a respeito de Jesus deixar a sua glória e vir ser um embrião, na introdução que ela fez da música. E eu fiquei pensando, porque essa mensagem tem muito a ver com isso. Um Deus que deixa a sua glória, você vê isso lá em Filipenses capítulo 2, e vem viver aqui como um homem, mas ele não veio como um homem já com 30 anos, quando ele iniciou o seu ministério. Ele veio bebê, ele nasceu embrião, ele foi colocado um embrião no útero de Maria. Ele foi criança. Então, bem provável, essa metáfora que Jesus está usando do sal e da luz, foi aquilo que ele viu dentro da casa dele. Ele deu um exemplo daquilo que ele via a mãe dele conservando a carne, porque naquela época não tínhamos refrigeradores, né? Então Jesus, vendo a sua mãe salgar a carne para conservar, é essa metáfora que ele quer usar nesse momento. E a luz, a mesma coisa, quando a mãe acendia então a sua lamparina, ou ali o seu objeto que dava a iluminação, bem provável, Jesus observando tudo isso, ele viu: o sal conserva a carne, e a luz ilumina o caminho de todos que estão dentro da casa. Amém? Outro ponto que a gente vê aqui, que é a primeira metáfora de Jesus, que é o sal. O tempero que dá sabor. Versículo 13. Quando você está com alguém que não é um cristão, ou até quando estar com um cristão, a sua vida, ela molda o coração dessa pessoa que está ao seu lado? Ou ela não faz diferença? É nesse sentido que Jesus está dizendo aqui. O sal, ele modifica o sabor da carne. O cristão que é sal no mundo, ele modifica a vida do seu próximo. Não tem como você estar sendo um cristão, seguidor de Cristo, e não entender isso daqui. Muitas pessoas sabem que o sal faz uma diferença no alimento, todo mundo come uma comida. E ela sabe que essa comida temperada com sal, ela dá um sabor gostoso. Você já experimentou comer carne crua sem tempero nenhum? Ela não é tão gostosa quanto uma carne bem temperada com sal. E o que Jesus está usando aqui nessa metáfora aos seus apóstolos é exatamente isso. Então a afirmação, ela é direta. Vocês são o sal da terra. Vocês fazem a diferença neste mundo. Todo cristão deve trazer a conservação em si, assim como o sal traz a sua salinidade, pois uma vez que se perde o sabor, para mais nada serve. Olhando para esse texto que Jesus está dizendo, ele está falando exatamente assim: o sal perde a sua sanilidade, e o cristão deixa de ser cristão quando não prega o evangelho. Então ele diz: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? 13, parte B. Porque o cristão que conhece a Cristo sabe da sua palavra e não a prega ou não a pratica, uma hora ou outra ele vai se esquecer do evangelho.
Ele vai se esquecer, ele vai deixar de falar desse evangelho. Daqui a pouco ele não vai se lembrar mais dele. Por isso que Jesus está dizendo, sejam um sal, tragam sabor, falem de mim, falem do meu evangelho. Da mesma forma, o cristão tenha sal em você mesmo e vivam em paz uns com os outros. Lá em Marcos 9,50, capítulo 9, versículo 50, a parte B fala isso, que nós devemos ser sal vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então nós devemos ter o tempero, pois o tempero da palavra é que me faz viver em paz com o meu irmão. Olha que legal. Dá uma olhada em Mateus para você ver, 9, versículo 50, parte B. É exatamente isso que está dizendo ali. Jesus está dizendo em Mateus o mesmo que disse em Marcos, que devemos buscar a santidade e o amor. Devemos ter uma relação certa com Deus e com os homens, pois os discípulos que têm sal em si mesmos são usados por Deus e têm paz entre si. Se você está firmado no Evangelho, se você tem a firmeza do que você prega e daquilo que você vive, dificilmente você não vai viver em paz uns com os outros. Porque nós acabamos de falar a respeito de ser sal e ser luz, e se você olhar um pouquinho antes nas bem-aventuranças, você vai ver que ele chama alguma situação de um cristão, que nós devemos praticar, né? Pobres de espírito, chorar, né? Consolar, ser humilde, todas essas características que Jesus traz um pouco antes do que nós estamos vendo aqui, são as características de um homem que vai viver em paz. Né? Romanos 12, 18 nos diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Viver em paz com todos é necessário ter sal, é necessário ter luz. Porque senão essa prática fica difícil. Senão nós seremos assim como o mundo. Não faremos diferença. Não temos sanilidade. Não temperamos nada. Não iluminamos nada. Se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Se não fizermos diferença, qual a necessidade de dizer que sou cristão? Não há necessidade de eu dizer que eu sou um cristão, né? Teremos de ser igualmente jogados fora, como sal sem salinidade. Olha só, de novo, você está sendo desperdiçado quando não usa o evangelho e quando não faz diferença nesse mundo. Ou seja, lançados fora. Seremos lançados fora e pisado pelos homens. Mas que decadência! Comenta Alexandre Balmair Bruce. Ele diz, que decadência, perder-se o seu sabor. Que decadência, deixar de seguir o verdadeiro Cristo. Que decadência, deixar de pregar o Evangelho. De salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Olha só, você deixa de ser algo útil para ser algo pisado pelos homens, quando você não é sal neste mundo. Que triste, que triste. A segunda metáfora que Jesus usa aqui, ele fala sobre, então, no versículo 14 e 15, ele fala sobre somos a luz do mundo. Então, somos a luz do mundo. Iluminamos. Imagina uma casa, quando você vê a noite caindo e você não tem luz. Na sua casa mesmo, que você conhece tudo, digamos assim, há muito tempo. Ande nela sem luz. Ande nela com tudo apagado. Ainda que você conheça muito bem, você há de tropeçar ou bater em alguma coisa. É nesse sentido que Jesus está falando comigo e com você. Traga as pessoas a andar no caminho correto. Não deixem elas tropeçar, não deixem elas esbarrarem em algumas coisas. Eu e você somos luz para isso. Lembra quando eu falei que Jesus deve ter visto essa situação com a mãe dele quando era criança? Todos nós já vimos isso. Nós vivemos hoje numa situação que nós ligamos o interruptor. Já a claridade vem. Antigamente tinha que ter o pavio, tinha que ter o azeite, tinha que ter algo para acender ali, né? O pavio. Então tinha todo um trabalho a se fazer para ter luz. Jesus ficou 3 anos no seu ministério, ensinando, tendo trabalho para discernir eu e você a fazer a obra. Assim como ele discerniu, deu discernimento aos seus apóstolos e aos nossos antepassados. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo para sermos luz.
E que inútil seria também você ter uma luz na sua casa que não clareia. Pensa, você está com um jogo de lâmpada na sua casa agora que não tem nada ligado nele. Está ali, mas à noite que você precisa, ele não tem utilidade. Percebe que é inútil ser luz, então, quando você não faz diferença no ambiente? Jesus usa uma afirmação semelhante, então, ao sal. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Mais tarde, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, se nós somos imitadores de Cristo, logo, somos a luz. Pois todos que estão em Jesus devem brilhar a luz de Cristo. Ou seja, refletir Cristo para o mundo. Você desperta curiosidade sobre o brilho que tem em Cristo? Quando você diz que tem Jesus Cristo em você, você tem um brilho diferente. As pessoas percebem em você essa luminosidade? Ou aonde você vai, no ambiente que você está, você não faz diferença? Ou quando as pessoas encostam em você, dizem assim, poxa, que gostoso estar com você. Eu vejo uma luz em você. Eu vejo que você tem uma diferença. Eu vejo no seu palavreado. Eu vejo na sua adoração. Eu vejo como você faz as coisas com amor. Fizemos aqui um louvor, cantamos, adoramos. Aqui talvez seja mais fácil adorar a Deus. Mas e quando você vai no seu trabalho? Você faz com alegria? Quando você está na sua casa com seus entes queridos, com seus parentes ali, há uma situação que você precisa fazer, você executa com amor e as pessoas falam, é até bonito ver ele fazer, ele faz com amor. Ou você faz carrancudo, com aquela cara feia, demonstrando raiva, demonstrando ódio naquilo que faz. Às vezes a gente enxerga pessoas fazendo adoração sem adorar. Às vezes vemos pessoas pregar o evangelho sem pregar. Então é nesse sentido que você é luz. As pessoas precisam perceber que você é conduzido pelo Espírito e que brilha a luz de Cristo em você. Jesus esclarece que essa luz são as nossas boas obras. Versículo 16, a parte B. Jesus não só afirma nossas boas obras, mas ele diz que ela glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha que legal. Quando você pratica boas obras, você glorifica a Deus, não a homens. Quando as pessoas em sua volta ficam felizes, imaginem o coração de Deus. Porque você refletiu a glória dele. É nesse sentido que o Senhor está chamando eu e você a sermos luz, a refletir a glória de Deus, porque toda a glória é dada ao Pai. Amém? Pois é através dessas boas obras, então, que a nossa luz tem de brilhar. É essa a razão que eu e você devemos fazer as coisas com alegria. É essa a razão que eu e você devemos glorificar a Deus quando formos fazer algo para Deus, ou até mesmo para expressar a coisa para que o mundo veja a luz de Cristo em mim e em você. Precisamos fazer isso. Assim, a profecia do Velho Testamento de que o servo de Deus seria uma luz para os gentios, isso está lá em Isaías 49:6, cumpriu-se não só no próprio Cristo, a luz do mundo, mas também em nós cristãos, que damos, ou que dão, testemunhos de Cristo. Essa luz que Jesus está sendo citado ali em Isaías 49:6, é a mesma luz que brilha em mim e em você. Nós devemos refletir Cristo para o mundo, e não habitar no mundo e ser um mundo sem fazer diferença. A diferença de um cristão nesse mundo é que ele é sal e luz. Ele dá sabor e ele clareia. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras, pelas quais a nossa luz brilha e o nosso Pai é glorificado. Isso é boa obra. É para isso que tem aqui diante de mim esse evangelho. Para que eu dê testemunho dele, para que eu glorifique ele, para que eu viva para ele. É diferente de eu olhar para esses textos aqui somente pregar aqui dentro da igreja. Quando eu vou viver com meu irmão lá fora, quando tem alguém que precisa de alguém que tempere ou que leve a luz, e eu me fecho, eu me tranco, oculto a minha fé, eu guardo a minha fé. Então eu não sou nem sal, nem luz, eu só sirvo para ser pisado. Pesado, né? Pesado e pisado, mas é pesado essa palavra. Quando você não reflete a Cristo, quando você não dá sabor, você para mais nada serve.
É bom ser jogado fora e pisado. É bom lembrar-se de que crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras, que evidenciam a nossa regeneração pelo Espírito Santo. Todo aquele, então, que foi regenerado pelo Espírito deve confessar, crer e falar dessa verdade, que é a palavra de Deus. Nunca devemos esquecer disso. Depois ele dá um relato ali a respeito do capítulo 16. Ele diz que a luz como obra das glorificação de Deus. A luz como obras da glorificação de Deus. Versículo 16. Como nós estamos estendendo em cima do sal e da luz. O sal e a luz é uma obra que glorifica a Deus. É isso que Jesus está trazendo aqui para os seus apóstolos. E é isso que o Espírito Santo toca no meu coração a falar ao seu. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Leve alegria, leve tempero verdadeiro de dentro do Evangelho para toda criatura. Então essa luz, como boas obras que glorificam a Deus, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. De novo, ele está dizendo aqui então que nós devemos diante dos homens estar refletindo a glória de Deus. E lembrando que essa glória ela é somente levada ao Pai, pois toda obra, toda glória leva-se ao Pai. Então a obra reflete o Pai. A boa obra, que é refletida ao Pai, glorifica a Ele. Então os discípulos não devem, então, esconder-se, mas viver e trabalhar em lugares onde sua influência seja sentida e a luz que neles há seja mais plenamente manifestada a outros. Então é um processo. Eu me converti há uns 18 anos. Então teve um processo. Alguém refletiu a glória de Deus para mim. Eu era um incrédulo e eu me converto através dessas pessoas. E hoje eu reflito a glória de Deus para que outras pessoas se acheguem. E assim se forma a igreja de Cristo, sendo sal e luz. É assim que se forma, que se constrói a igreja de Cristo. O próprio Espírito usando a minha vida para eu ser sal e luz. Assim os discípulos são, então, desafiados a não permanecerem calados a respeito da sua religião, mas devem testemunhar de sua fé, que possuem através de exemplos pessoal. Essa é a verdade que sublinha a metáfora usada por Jesus ao dizer-lhes que eles eram a luz do mundo. A metáfora que Jesus está trazendo sobre a luz é isso. Vão e dão testemunho. Vão e façam o que eu vos ensinei. A luz é o símbolo da verdade do Evangelho. A luz é o símbolo da pureza, pois traz visão a toda sujeira e ao pó. Quando você tem luz em um ambiente que ela reflete muito forte, até um pozinho que está sobre a mesa, você enxerga. Mas quando a luz vai se escurecendo, esse pó já quase não é visto. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo aos seus apóstolos. É essa luz que Ele quer que nós sejamos. Aquela que brilha até a pequena sujeira que houver na minha vida, para que eu me retrate com Deus e volte a refletir a sua glória. Deu para entender? Então é isso que a luz nos traz, ela é o símbolo da pureza, ela purifica, ela mostra, ela reflete. Essa é a ideia. A luz é símbolo de direção, pois ninguém consegue andar no escuro, pois pode tropeçar e até cair. Então a ideia de Jesus aqui em falar que somos a luz é para que nós não deixemos ou não viemos deixar de fazer aquilo que Ele fez. Amar o seu próximo, sendo luz. Jesus não viveu num quadradinho, num fechadinho e as pessoas vinham nele. Jesus caminhava no mundo. A luz caminhava no mundo. A luz andava no mundo e refletia a glória do Pai. Eu e você devemos caminhar, andar sim no mundo, mas refletindo a glória do Pai. Fazendo diferença, fazendo pessoas chegarem em você e perguntar: qual o motivo da sua alegria? Qual a razão que você não usa nada do que eu uso e tem alegria? E você poder dizer para ele: essa alegria é Jesus Cristo, essa luz é Cristo, pois Ele é a luz do mundo. Então isso é o que o Senhor traz nesses versículos para nós. E olhando então para esse texto, fechando nele, Jesus, em suas duas metáforas, ser sal e ser luz, conclui que um discípulo dele deve glorificar o Pai com suas obras. Devemos glorificar ao Pai.
Você tem glorificado ao Pai com todas as suas atitudes? No seu trabalho, na sua escola, na rua, quando você vai na feira, quando você vai no mercado. As pessoas veem em você alegria, a alegria de Cristo. Quando você dá um bom dia, as pessoas te dão um bom dia por ver que você está alegre. É assim que Jesus caminhava. Era assim que Jesus andava, e as pessoas se achegavam nele, porque via nele a luz do Pai. Então, faça boas obras com alegria. Jesus coloca seus discípulos a pensarem nas bem-aventuranças como uma descrição dos seus caráteres. Os seus caráter, ou melhor, o seu caráter, um de cada discípulo, foi forjado através das bem-aventuranças. Logo depois, ele os chama para dar tempero, sabor, iluminar, trazer luz a este mundo. Então, quando você olha para o capítulo 5 das bem-aventuranças, você vê que o Senhor Jesus ele traz algumas coisas que faz o homem refletir e não ser irado, não ser triste, não ser arrogante, não ser prepotente. Ame o teu próximo, se achegue mais a ele. Depois que ele dá toda essa bem-aventurança, ele diz assim: agora tem 2 princípios para vocês. Eu vou dar 2 metáforas. Sigam elas. Então Jesus, nos 2 casos, faz uma afirmação: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Depois ele apresenta a condição para seus discípulos com a afirmação de que o sal deve manter a qualidade de salgar e a luz deve permanecer a brilhar. O sal para nada serve se perder a sua salinidade. A luz torna-se inútil se for escondida. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Se vocês são meus discípulos, façam isso. Assim também é um discípulo de Cristo que não faz diferença neste mundo e não tem a luz de Cristo como referência para este mundo. Se você não reflete Cristo como sal e não reflete Cristo como luz, você não faz diferença nesse mundo. Perdão, mas você nada mais é do que necessário ser jogado fora. É o que Cristo está dizendo aqui. E que tristeza você dizer que caminha com Cristo, mas não faz diferença. Quando um discípulo faz boas obras através do Espírito Santo, ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. As suas manifestações não devem ser por sua vontade ou por sua causa, mas deve ser pela vontade de Cristo e pela causa de Deus, para a glória de Deus. E terminando, ser sal e luz nesse mundo produz bênçãos para nós mesmos, para salvar outros e na finalidade de glorificar a Deus. Então, irmãos, ser sal e ser luz é bênção para nós mesmos. Ser sal e ser luz é bênção para levar outros à salvação. Ser sal e ser luz é bom, porque glorifica a Deus. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer toda a diferença. Fazer toda a diferença. Ainda que pequena, ainda que simples, ainda que em pequenos gestos. Mas glorifique a Deus, tendo alegria no seu coração. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que nós estamos passando por situações muito complexas, muito complicadas, mas tenha certeza, não começou hoje. Tudo isso começou na queda. Nós caímos, nós pecamos. Mas o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar. Ele nos resgatou e nos deu essas 2 ordens: sejam luz, sejam sal. Façam a diferença. Vamos orar. Deus e Pai, eu quero louvar a Ti, bendizer o Teu santo nome, pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que o meu coração venha se converter de verdade em Ti, dessa forma, entendendo essa palavra, que eu sou a diferença, que eu faço a diferença para a Tua glória, que eu seja o sal da terra, que eu seja a luz do mundo e que eu possa refletir a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos mais um louvor? Esse Espírito Santo de Deus que habita em você, que é sal e é luz, Ele possa morar definitivamente. Espírito de Deus, encha nossas vidas. Espírito
enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você está prestando atenção no que você está cantando? Para que o Espírito de Deus encha a sua vida. Vamos cantar mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. E agora nós vamos ter um período de oração. Então nós vamos estar orando por alguns pedidos específicos. E eu quero te convidar a estar orando por mim. Eu vou falando aqui alguns pedidos e nós vamos estar orando junto. Vamos orar em primeiro lugar pela conexão primeiro em Mauá, né? Pela igreja local. Então que essa igreja faça realmente diferença onde ela está inserida e que as pessoas que passarem por ali possam ser impactadas pela palavra do nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui intercedendo uns pelos outros e em específico por alguns pedidos especiais que queremos colocar no teu altar. Queremos colocar a Igreja Conexão Mauá no teu altar. Queremos também colocar todos os membros daquela igreja, assim como os pastores, líderes, que o Senhor traga aos seus corações a alegria de te servir. Que ela continue sendo uma igreja que prega a tua palavra, Senhor. Que as pessoas, ao passarem pelos portões dessa igreja, pelos umbrais da tua casa, eles possam sentir a tua doce presença neste local, Pai. Que eles possam sair completamente transformados depois que entrarem, Senhor. Que haja salvações, que haja reconciliações, mas que principalmente, Pai, haja também o conhecimento
crescimento no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que todos aqueles que entrarem ali estejam com seus corações, suas mentes abertas para ouvir a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem a dizer ao Teu povo. Use todos aqueles que trabalham ali, traz vigor físico, mental, espiritual a todos aqueles, que eles possam cuidar das pessoas que estão adentrando nesta igreja, Senhor. Obrigado pelo trabalho dos Teus filhinhos, obrigado por esse tempo que nós estamos tendo, mesmo com uma redução, né, nos membros da igreja, mas nós sabemos que o Teu povo está ansioso por voltar, está desejoso de voltar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Então traga-os até, e que eles possam sentir a Tua doce presença, Senhor. Nós queremos também estar pedindo pela saúde dos nossos irmãos. Cuide de cada um de maneira especial, Senhor. Assim como nós pedimos restauração de vigor físico, mental e espiritual, passa a Tua mão do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um dos Teus filhos, membros desta igreja, que eles sintam revigorados e que eles venham servir ao Senhor com alegria no coração, Senhor. Nós pedimos também pelas famílias desta igreja, Senhor. Oh, Senhor, quantas famílias estão chorando por algum familiar, talvez por um filho, ou por alguém que esteja dentro da sua casa, seja pai, mãe, e que ainda não Te conhece como único e suficiente das suas vidas. Pai, às vezes nós pregamos com tanta convicção para aquelas pessoas que estão fora do nosso meio. E como é difícil, Senhor, pregar para os nossos familiares. Mas o desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que tem esse desejo no seu coração, não só de levar aqueles que não Te conhecem como único e suficiente das suas vidas, mas pela reconciliação daqueles que se desviaram dos Teus caminhos. Que as nossas atitudes, que a nossa forma de viver, que a nossa forma de Te servir, Pai, possa fazer diferença na vida desses Teus filhos. Que as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar o Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. E que se houver necessidade, traga a nós, Pai, as palavras necessárias. Que nós possamos falar do Teu amor também aos nossos familiares com a mesma clareza, com a mesma franqueza, com a mesma facilidade como nós falamos para aquelas pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Eu quero Te pedir também, Senhor, por aquelas famílias que estão com algum ente querido hospitalizado, seja por causa da Covid, seja por causa de qualquer outro tipo de doença. Pai, visita os Teus filhos ali no leito do hospital. Traz a ele, Pai, vigor físico, cura para a honra e glória do Teu nome. Que os Teus filhos, mesmo no leito do hospital, possam sentir a Tua doce presença, através dos médicos, através dos enfermeiros e todos aqueles que estão cuidando dos Teus filhos. Pai, dai também vigor a esses que cuidam dos Teus filhinhos. Que eles também sejam impactados pela recuperação que às vezes para ele e aos olhos da medicina parece impossível, mas que para o Senhor nada é impossível, Senhor. Pai, nós Te pedimos também por aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos. Pai, traz o consolo bem presente para os Teus filhos. Cuida de uma maneira sobrenatural. Que eles possam sentir, mesmo diante dessa situação, a Tua doce presença, Pai.
que eles não percam a confiança no Senhor. Que haja um mover no coração dos teus filhos e que mesmo diante de uma situação tão difícil, Pai, eles possam enxergar as grandezas do teu cuidado em nossas vidas. Pai, eu quero orar também de uma forma muito especial pelo Afeganistão. E vamos orar pelo Afeganistão nesse momento, porque é um dos países que estão mais em evidência nesse momento, mas quantos e quantos países não estão na mesma situação? Situação de guerra civil, situação de guerra religiosa. E quem sofre é o povo, Senhor. E aquele que quer andar nos seus caminhos. Como sofrem, Pai. E sofrem retaliações. Traz paz aos corações desses teus filhos, Senhor. Que eles possam sentir acolhidos pelo Senhor, mesmo diante de tanta brutalidade. E faz um mover, Pai, nos corações desses que têm guerreado, desses que têm lutado, seja por uma causa que para eles é uma causa nobre, mas nós sabemos que são causas em vãos. Eles só estão desejosos por um poder político. Nós pedimos que haja um tocar também nos corações desses, e que eles possam se render aos teus pés, Senhor. E que a paz venha a reinar nesses países que sofrem tanto, Pai. Que têm sofrido tanto, Jesus. Dá sabedoria àqueles que lutam para o bem daqueles que sofrem tanto. Que haja estratégias e que principalmente haja paz. Eu quero te pedir por um despertar dos membros da nossa igreja diante das situações dos nossos povos. Pessoas que às vezes estão tão próximos de nós e que nós ou não enxergamos ou passamos e não ligamos e não damos a importância devida. Pai, perdoe-nos por isso. Faz-nos enxergar a necessidade do teu povo. E às vezes são pessoas tão próximas. Traz um despertar para o teu povo, que eles possam enxergar as necessidades que estão ao seu redor. Que eles possam ter recursos para auxiliar também, porque não basta tão somente poder ajudar, mas que eles também, diante dessa ajuda, eles possam levar uma palavra de conforto e que eles possam também levar a tua palavra e que esses mais necessitados possam sentir também o teu tocar e a diferença que o Senhor faz na vida, não só das pessoas que estão ajudando, mas na vida deles também. E que diante de tudo isso eles também possam se render ao Senhor. Pai, eu quero te pedir por um avivamento na nossa igreja. Nós temos enxergado que diante de todo esse período de pandemia, muitos corações estão frios e alheios àquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Pessoas que acreditam que estando em casa, assistindo uma celebração, talvez online, já está de bom tamanho. Na verdade, o que nós queremos é uma celebração presencial. Nós queremos estar aqui com a tua igreja lotada, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Nós entendemos que essa situação é uma estratégia que o Senhor nos deu para atingir o teu povo. Mas que haja um mover. Nós já estamos voltando para as nossas celebrações de uma forma ordeira, de forma controlada, segura. E mesmo assim alguns insistem em não retornar, Pai. Toca no coração dos teus filhos. Toca no coração, Pai. Que haja um reavivamento na nossa igreja.
que nós possamos voltar a ser aquela igreja que existia antes do início dessa pandemia. Uma igreja forte, crescendo a cada dia, Pai, avançando a cada dia. Então traz esse reavivamento. E eu quero convidar você, que está nos assistindo agora. Se você tem um pedido especial, aí, só você conhece, você e Deus. Que você coloque nas mãos do Senhor. Nós sabemos que existem algumas situações que têm tirado o nosso sossego, que têm tirado o nosso sono, que traz lágrimas aos nossos olhos só de pensar. E eu quero orar por você e por todas essas situações. Que para nós, por mais que a gente se esforce, ou tente entender ou saber, não vamos conseguir. Mas o Senhor sabe. Ele sabe o que passa no seu coração. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida dos nossos irmãos e das suas necessidades, aquelas que só eles e o Senhor sabem. Pai, traz paz aos seus corações, enquanto essas situações não forem atendidas. Que eles possam entender que as soluções para alguns problemas vão ocorrer no Teu tempo, Pai, e de acordo com a Tua vontade, pois nós acreditamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós também sabemos que tudo aquilo que pedimos ao Senhor e que se faz necessário para as nossas vidas, o Senhor sempre vai atender. Então eu te peço, Pai, entra com providência nas situações dos nossos filhos, dos nossos amados, que em silêncio tem chorado aos Teus pés e tem colocado no Teu altar o desejo da resolução de algum problema, ou de um problema de saúde, problema financeiro, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E que no momento exato, Pai, o Senhor possa atender a todos esses pedidos. E que a Tua maravilhosa graça continue resplandecendo sobre as vidas dos Teus filhos. E que nós possamos, no momento breve, mas muito breve, estarmos reunidos para ouvir da boca dos Seus filhos as grandes maravilhas que o Senhor tem feito e operado. Recebe, Paizinho, a nossa oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer como um Pai maravilhoso que és. E é assim, Paizinho, que nós te agradecemos no nome precioso do nosso amado e querido Mestre, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Estamos dando então o encerramento do nosso culto. Obrigado, Jorge. Tempo gostoso de oração, que tempo bom que a gente pode entrar na presença do Pai e entregar essas orações a Ele. Colocar no altar dEle e esperar dEle a resposta. Eu que agradeço o privilégio. Que gostoso poder fazer isso. Obrigado a todos vocês que ajudaram a gente aqui a entregar esse culto a Deus. Igreja, é muito bom fazer isso, porque sabemos que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está presente aqui. Amém? Vamos encerrar então com a oração. E que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Não esqueça, domingo estaremos lá na igreja, orando a Deus também, entregando outro culto a Ele. E você é nosso convidado. 6h30 inicia o nosso culto. Esteja lá, participe conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor aqui nos leva a fazer tudo isso. A louvar, a orar, a meditar na Tua palavra e a poder entregar esse culto ao Senhor. Por isso nós bendizemos o Teu santo nome, Deus. O Senhor é o que refrigera o nosso coração. O Senhor é que nos leva a uma sombra a descansar. Quando achamos que não tem mais para onde ir, o Senhor é o nosso repouso. Obrigado, Pai amado, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo Teu amor.
Oh Deus, Pai, muito obrigado pelo teu amor. Senhor Jesus, obrigado pela cruz. Obrigado pela tua morte e ressurreição. Nos trouxe a vida. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor nos traz a confirmação de tudo isso e aplicando ela em nossas vidas. Por isso eu te agradeço. A graça do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus Pai e que as consolações e a comunhão do Espírito esteja com nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante